Olá, eu sou Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A gente tem mostrado aqui no programa como outros países têm lidado com o coronavírus, mas nenhum outro país é tão parecido com o Brasil quanto a Argentina. E lá o governo adotou medidas muito mais rigorosas do que aqui no Brasil e os resultados têm sido também muito melhores. Mais testes, menos casos e menos morte por milhão de habitantes. É para Buenos Aires que nós vamos conversar com um médico, um economista e o correspondente da CNN. Vamos começar com o médico brasileiro Cleiton Yamamoto, que faz parte do comitê criado pela Presidência da República e é o responsável pelas curvas de comparação entre os países. Dr. Cleiton, muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Explica para a gente como é o trabalho desse comitê do qual você faz parte. Olá, Lorival. Realmente, esse comitê que foi criado pelo presidente tem os infectólogos, tem o pessoal que faz toda a parte de estatísticas e é um dos comitês que o governo mais escuta dentro do comitê de crises, né, que é o comitê da saúde. É responsável por fazer todas as projeções e também é responsável para fazer as questões de comparação, como a gente está indo em relação aos outros países. Se serve ou não a quarentena. E quais os resultados. E a gente vai mostrar aqui um gráfico que o Dr. Cleiton nos mandou com números atualizados para segunda-feira e que mostram exatamente a adesão dos argentinos comparado com a dos brasileiros, a curva tanto de testes feitos quanto de mortes e casos confirmados. Tudo isso por milhão de habitantes para a gente ter proporcional à população. Por favor, doutor Cleiton, comente para nós o que essas linhas representam. O que a gente pode ver nesse gráfico, mais que tudo, se a gente for analisar por milhão de habitantes, a Argentina e o Brasil, a Argentina tem o dobro da quantidade de testes realizados por milhão de habitantes. E o Brasil tem o dobro de casos positivos por milhão de habitantes também. O interessante de ver esse gráfico é olhar a proporção que sobe as curvas, comparado com o do Brasil com a Argentina. Se a gente for olhar, a Argentina começou a quarentena no dia 17, desde o primeiro contágio. E nesse dia, a gente tinha aqui 200 casos positivos. O Brasil começou a quarentena no dia 28, desde o primeiro caso. E o Brasil já tinha, nesse momento, 2.200 casos positivos. Isso faz uma diferença bastante considerada com essa subida da curva. E se a gente observar, nessa parte onde tem o retângulo azul, essa semana é uma semana crítica, que o Brasil e a Argentina estavam seguindo a mesma linha. Então, não tinha uma diferença estatística significativa nesse momento. Depois de uma semana da quarentena, a gente pôde ver os resultados aqui na Argentina, que foi um aplanamento da curva, sendo que o Brasil se disparou e seguiu subindo exponencial. Então, tudo isso é devido à quantidade de casos que dobra ao longo do tempo. Se você for ver, o Brasil atualmente tem que a gente chama de quantidade de casos, tempo para dobrar os casos, tem de aproximadamente 6 dias. Então, leva 6 dias para dobrar a quantidade de casos positivos. Sendo que a Argentina, atualmente, leva 11 dias para ter o dobro de casos. Então, isso dá para ver quanto a subida é mais inclinada para o Brasil do que para a Argentina. E, claro, são sistemas de saúde um pouco diferentes. Você que é um médico brasileiro que estudou na Universidade de Buenos Aires, está numa condição perfeita para comparar. Pode dizer a sua opinião sobre se um sistema de saúde é melhor que o outro ou não, mas principalmente com isso o sistema não foi sobrecarregado na Argentina, tanto quanto pode vir a ser no Brasil, é isso? Os sistemas de saúde são, em maneira geral, se for olhar por quantidade de habitantes, é muito proporcional. A Argentina tem atualmente mais ou menos umas 5, 6 camas cada 1.000 habitantes, e o Brasil também gira em torno disso. Se for olhar de maneira bem detalhada, o SUS, o programa SUS do Brasil, é muito maior em tamanho, mas em proporção é muito parecido. A gente pode ver que aqui, na realidade, não sobrecarregou ainda nesse momento, porque a gente não teve o pico da curva.
O Ministério da Saúde está trabalhando com mais ou menos 50% das camas em CTI ocupadas. Sendo que desses 50% de camas, um percentual muito pequeno é referente ao coronavírus. Atualmente tem em CTI 80 pacientes. É uma diferença muito grande de que se a gente tivesse com 1.000 pacientes. Certeza o sistema de saúde argentino estaria totalmente colapsado. E as medidas são simplesmente fique em casa, só trabalhos essenciais é que estão podendo sair de casa, é isso? O que a gente pôde ver, na realidade, em todos os estudos que a gente faz, e comparando, olhando os estudos que tem em todo mundo que está publicando a respeito do coronavírus, a única medida eficiente para poder combater a pandemia, nesse momento, é ficar em casa. O governo aqui adotou, primeiramente, um regime total. Que é isso, somente os essenciais, que são comida, pessoal de comida, o pessoal de saúde, o pessoal de transporte, que pode sair desde a sua casa para fazer seu trabalho e voltar à sua casa. Não é que a gente também tem a vida normal, como se fosse, só podemos sair de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Foi aderido em torno de 90% aqui na Argentina. É um número muito alto em comparação com o Brasil, que em partes foi adotados em algumas grandes cidades, nada mais, e uma porcentagem muito pouco dessas grandes cidades aderiu, que seria ao redor de 50%. Isso é fundamental porque uma pessoa, no começo da pandemia, infectava ao redor de 3 pessoas mais. Hoje, atualmente, com os dados que a gente tem hoje, uma pessoa está infectando em torno de na realidade o número é 1,1. Uma e um pouquinho. Essa diferença foi justamente graças ao distanciamento social que foi gerado. E também isso que aumentou a gente ter o dobro de casos em 10 dias e não como no Brasil que tem o dobro de casos em 6 dias. Então todas essas medidas somadas são as medidas que realmente são comprovadas cientificamente. Dr. Cleiton Yamamoto, integrante do comitê que assessora a Casa Rosada, a presidência da Argentina na luta contra a pandemia. Muito obrigado pelo seu valioso depoimento aqui. E como os argentinos estão reagindo a essas medidas duras do governo? É sobre isso que a gente conversa agora com o correspondente da CNN em Buenos Aires, Diego Rezende. Diego, seja bem-vindo mais uma vez ao CNN Mundo. Como é que os argentinos estão depois de todas essas semanas de quarentena e com a perspectiva de continuar nesse isolamento? Olá, Lorival, tudo bem? Então, dia 24, tem 2 semanas pela frente e os argentinos continuam cumprindo a quarentena. Realmente a aprovação do presidente é uma aprovação histórica. Eu acho que é a principal informação, pelo menos que resume qual a situação hoje do Alberto Fernandes frente à sociedade, e essa aprovação fala de 73%, uma imagem positiva muito alta que só conseguiram 3 presidentes nos últimos anos de democracia, nos últimos 40 anos da Argentina. O primeiro o Alfonsino no ano 83, depois o Menem na primeira presidência nos anos 90 e o Néstor Kirchner com o preço da soja altíssimo, que foi a última etapa boa da economia argentina. Então a aprovação está muito alta, realmente o cumprimento é altíssimo, é acima de 90%, e os argentinos entenderam que é importante se cuidar do coronavírus e que a vida, como o presidente disse, é mais importante hoje que a economia. Diego, e como é que as pessoas estão se virando? Essas pessoas que não podem trabalhar ou que foram demitidas, a ajuda do governo está sendo suficiente? Bom, se tem algo que o peronismo sabe fazer é intervir a economia. Eles proibiram via decreto as demissões, embora algumas empresas grandes demitiram, mas já estão preparando um projeto para cobrar impostos à riqueza, acima de 100 milhões de dólares, todos vão pagar. Quer dizer, são poucos, né? 1% dos argentinos, mas é a concentração dessa riqueza, os grandes empresários vão pagar. Então o governo faz um pouco de política
e dessa maneira tenta conter as demissões. Estamos falando não da Espanha, não da Itália e muito menos dos Estados Unidos. É uma economia que vive 40% na informalidade e o principal foco está na Grande Buenos Aires, onde estão as comunidades mais pobres da Argentina, e realmente tem a necessidade de sair. O que o governo está fazendo? Bom, está dando fundos emergenciais, está aumentando as bolsas família e está chegando no território, né, que é o melhor que o peronismo sabe fazer, que é chegar nas comunidades através de políticos e ponteiros, como chamam aqui, dirigentes que trabalham nas vilas, nas favelas argentinas, e chegam com comida, chegam com dinheiro, e dessa forma até agora contiveram essa situação, mas agora também o presidente Alberto Fernandes está descentralizando a decisão dessa abertura, que até agora não aconteceu, mas que certamente vai acontecer, porque chega um ponto que a saúde deve se equilibrar com a economia, e mais ainda num país como a Argentina, onde a economia vinha de uma crise e essa crise está muito mais grave hoje. Diego, você está numa posição muito privilegiada para fazer uma análise de algo que eu acho que intriga todo mundo que está acompanhando o que está acontecendo na Argentina e no Brasil. Como explicar uma diferença tão grande de atitude frente ao coronavírus entre os argentinos, de um lado, e os brasileiros, de outro? Tem a ver com a liderança do presidente ou tem a ver com algo cultural? Eu não sei se eu tenho totalmente a resposta, mas eu posso explicar que o fenômeno do peronismo realmente é de juntar as massas, de captar a atenção das massas, e eu acho que esse inimigo invisível, essa guerra invisível que o mundo está enfrentando, no caso da Argentina, que já vinha de uma crise, serviu. A crise foi uma oportunidade para o Alberto Fernandes juntar os argentinos. Ele tem uma oratória muito boa, mas em dezembro a realidade é que não era um dirigente, um político que aglutinasse as massas. Ele conseguiu com essa crise realmente ser o porta-voz da crise e convencer as pessoas da importância das vidas por cima da economia. Mas eu acho que também não havia outra opção, e os argentinos sabem que realmente havia uma crise econômica muito grande e também uma crise sanitária. Com o Maurício Macri até dezembro do ano passado, não havia Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na realidade, tinha sido rebaixado para uma secretaria. Então, cientes disso e do perigo que representa o coronavírus, já digo assim, vou repetir, a Argentina não é a Espanha, não é a Itália, e os argentinos sabem disso. Se acontecesse na Argentina o que aconteceu nesses países europeus, realmente seria uma calamidade pública, uma emergência sanitária que já existe, mas seria uma situação muito grave. E eu acho que também a oposição, no caso da Argentina, é muito frágil, não tem legitimidade, porque foi a oposição, o governo, principalmente a maior parte da oposição, responde ao Maurício Macri, e eles que trouxeram a Argentina nessa crise de default seletivo que aconteceu semana passada, mas com uma dívida enorme, impossível de ser paga. Então, diante dessa falta de legitimidade, de ter uma voz oposta ao governo, o governo soube lidar com a situação, controla os sindicatos, tem o apoio dos governadores, que também dependem do governo federal para a coparticipação, para receber de volta a parte dos impostos. Então, com dinheiro e com política, Alberto Fernandes está se dando muito bem e convenceu a população de lidar, de defender as vidas por cima da economia. Mas só rapidamente, Diego, a oposição também não se colocou contra essas medidas de moratória, né? Não se colocou contra, mas tentou algumas críticas que realmente não tiveram sucesso, não tiveram chegada na população. Por exemplo, imposto um corte dos salários dos políticos, que despertou alguns panelaços isolados nas principais cidades da Argentina, mas olha a moral que o presidente tem, que ele saiu
dizendo que os funcionários dele respondiam o telefone para ele durante as 24 horas, os 7 dias da semana, e que de jeito nenhum ele ia cortar os salários de seus funcionários, que não, segundo as palavras dele, não são milionários nem muito menos, embora a vice-presidente argentina, a Cristina Kirchner, sim seja milionária. Então, esse presidente está com muita moral e por isso que eu acho que ele está se dando muito bem e essa crise acabou sendo oportunidade dele se firmar no poder. Diego Rezende, correspondente da CNN em Buenos Aires, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do CNN Mundo. Agora vamos ver como a economia argentina, que já não ia nada bem das pernas, está se comportando diante de mais esse desafio. A gente conversa com o consultor de mercado Jonathan Lloyd, do grupo SET de Buenos Aires. Jonathan, muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. A gente sabe que a Argentina já vinha enfrentando uma dificuldade muito grande, um endividamento muito alto, um déficit público alto, economia estagnada, inflação alta também, e aí vem a pandemia. Como é que você, como consultor aí do cenário econômico, pode descrever a situação agora e a perspectiva nos próximos meses? A Argentina tomou medidas muito boas em saúde, rápido, conseguiu aplanar muito a curva da contágio. Na economia era muito mais lento, agora está sofrendo muito. Para que você compreenda da situação agora. Na Argentina, agora, há 350.000 empresas fechadas, totalmente fechadas. Isso equivale a aproximadamente a 450.000 empregos. Não? Mas o governo não respondeu suficientemente rápido, agora está sofrendo. Mas algumas medidas, por exemplo, anunciou $2.000 milhões de ajuda a pequena, a mediana empresa. Mas está muito lento e as empresas estão nerviosas, porque estão com ingressos em zero, absolutamente zero. Isto agrava muito a situação, mais deuda, mais muita emissão monetária, que vai repercutir seguramente em maior inflação, que já era de 50% antes da crise, mas uno poderia esperar a futuro seja muito maior. Mas desafios da economia argentina, de empresários argentinos, é muito, muito complicado agora, muito. Portanto, $2 bilhões de ajuda para as empresas. Isso é emissão de dinheiro que vai gerar inflação futuramente? Como é que ele conseguiu esse dinheiro? Emisión, solamente emisión. Argentina ha duplicado la emisión monetaria, la base monetaria en lo que va de este año. O sea, es muchísimo y eso va a impactar posiblemente en los precios. Pero Argentina no tiene otra posibilidad porque el mercado externo fica fechado ahora, no tiene. Mas é única alternativa. Por isso, muitos analistas estão pedindo plan de crise, plan muito contundente para poder revertir a situação e levar tranquilidade a empresários e, por supuesto, a gente que está muito nerviosa, porque tem medo de perder seus empregos. Jonathan, aqui no Brasil há muita pressão do empresariado contra a quarentena. E aí na Argentina, como é que o empresariado está se comportando? Bom, é complicado, mas todos sabem que o mais importante é saúde, mas também isso tem um limite. Por isso que agora o que os empresários estão pedindo é que se empiece a liberar a quarentena por segmento. Por ejemplo, a construcción, comercio,
servicio y que se mantenga para empleados públicos o funcionarios públicos, que escolas fiquen fechadas por un largo tiempo, mas que de a pouco tem que mover a economia. Você tem que recordar que a Argentina tem aproximadamente 15 milhões de pessoas pobres, pessoas que necessitam de ingresso diário para poder viver. Mas o debate é como pode cuidar a saúde, mas contener a toda essa gente que proximamente vai ter que sair a trabalhar de uma maneira ou outra. Então, esse é o conflito agora na Argentina, e é um desafio muito difícil, muito complexo de analisar. Não tenho a menor dúvida. Jonathan Lloyd, consultor de mercado, economista do Grupo 7 de Buenos Aires, muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Bom, o CNN Mundo vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.